Fala galera, o Willer Borges, o programador sagaz falando, e seja muito bem-vindo a mais um dia do Codando Todo Dia. Hoje nós vamos resolver o problema 1099 do URI, chamado Soma de Ímpares Consecutivos 2. Esse é um tipo de problema que a gente vai lidar com diversos casos de teste novamente. Como que vai funcionar isso? O primeiro número que a gente vai ler é o número de casos de teste que está por vir. Cada caso de teste é basicamente a gente fazer o seguinte: lemos dois números, e aí a gente tem que imprimir na tela a soma entre os números ímpares entre esses dois números. Ou seja, por exemplo, 4 e 5, o 5 é ímpar, mas o 5 não entra. A gente só pega os números inteiros entre 4 e 5, que no caso são nenhum, então a soma vai dar 0. Agora, se a gente pega, por exemplo, 4 e 6, a gente tem o 5 entre 4 e 6, então a resposta é 5. Beleza? Vamos ver como é que fica o código para isso. Então, a primeira coisa, novamente, a gente lê o inteiro n, igual a input. E agora a gente precisa repetir n vezes, então, for i, in range, n. O que a gente vai fazer? Primeiro, ler dois inteiros, vamos chamar ele de x e y. Então, x igual a int input. Assim, os dois inteiros vão estar na mesma linha. Então, lembra, a gente vai ter que usar aquele truquezinho de ler de uma vez e depois dividir, certo? Então, basicamente, a gente vai ler uma linha. E aí, a gente vai... No input, a gente já coloca um split. X vai receber o primeiro valor. Então, linha na posição 0. Lembrando que isso aqui tem que ser um inteiro. E y recebe int linha na posição 1. Beleza? Agora que a gente já tem os dois números do nosso intervalo, a gente vai fazer um outro laço que vai executar de um número até o outro e vai fazer a soma desses números. Basicamente, a gente pode fazer o seguinte: for num, vai ser o nome da nossa variável, in range. Agora o range a gente vai fazer o seguinte: a gente pensa que a gente inicialmente pode colocar x e y aqui. Só que tem um problema aqui, o y já não está incluso, mas o x está. Então a gente tem que colocar x mais 1 até y, e aí vai ter para a gente o intervalo correto. E a gente coloca também uma variável aqui, soma igual a 0, que vai ser nosso somatório. Então, para cada num que a gente pegar dentro desse intervalo, soma mais igual esse num. Beleza? No final das contas, no final desse loop, soma vai ter a soma de todos os valores entre de x mais 1 até y menos 1, que é exatamente o que a gente quer. Então, print soma. Beleza? Vou testar isso aqui para os casos de teste que ele apresenta. Tem um problema, porque apareceu uns espaços aqui. Esses espaços não são legais para o nosso input. Então, vamos fazer assim. Vou rodar novamente. E aí, cada um desses espaços a gente tira. Não sei por que apareceu esses espaços. Deixa eu dar um Enter. E deu um monte de 0 aqui pra gente. Não foi legal isso, hein? Não foi legal. Tá. Ele não necessariamente dá um intervalo ordenado. Então, a gente tem coisa aqui tipo 13 e 10, por exemplo. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte: o menor dele sempre tem que sempre ficar em x e o maior sempre em y. Como que a gente faz isso? Bom, não é muito difícil. Existe uma função em Python que se chama min. E existe uma que se chama max. Bom, para a gente fazer isso, eles têm que já ser inteiros. Então, a gente vai antes fazer um casting para inteiro. Lembra como é que a gente faz o casting da lista automaticamente? Bom, a gente faz um for aqui dentro, for num in. E aí a gente coloca aqui a operação que a gente quer executar em num, que é int, certo? E aí a gente coloca em x basicamente o menor valor que tem em linha. Existe em Python um atalho legal para a gente fazer isso, que é o seguinte: a gente pode simplesmente colocar min, e aí a gente pode passar a lista aqui, desse jeito. Então ele já vai pegar automaticamente para a gente o menor valor que tem nessa lista. Como são só... E aí em y a gente vai colocar o max. Como são só dois valores, então a gente não precisa se preocupar muito com isso aqui. Tá legal? Legal, então vamos salvar aqui e rodar. A gente copia esse input aqui. E acredito que agora tenha dado certo. Não deu ainda. Bom, tem um detalhe interessante. O nome do problema é soma de ímpares, né? Soma de ímpares consecutivos, a gente está esquecendo disso. Então, a gente só vai somar se o número for ímpar. Então, vamos colocar um if aqui. If num%
2 igual a 1, a gente soma. Beleza? Lembrem que isso aqui é o operador de resto, então a gente pega o resto por 2 para descobrir se é ímpar. Se o resto for 1, o número é ímpar. Então, beleza, galera? A gente construiu aqui uma solução legal. Alguns detalhes importantes que tinham ficado para trás, mas eu acredito que agora a gente vai conseguir resolver. 0, 11, 5, 0, 0, 0 e 12. Isso aí. Provavelmente a nossa solução está certa, então vamos submeter. Muito bem, mais uma solução aceita para o nosso desafio. É isso aí, por esse vídeo é isso. Muito obrigado. Deixa um like aí se você gostou desse vídeo e até a próxima.